Os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros sem que haja nenhuma mudança, pois são da mesma natureza, exemplo, commodities, soja, trigo, etc. Bens infungíveis são considerados itens únicos, raros, que não podem ser substituídos de nenhuma forma. Como exemplo, o manuscrito original de um autor, o quadro original de Mona Lisa e Leonardo da Vinci, divisíveis e indivisíveis. Além das classificações, os bens ainda podem ser conhecidos por sua divisibilidade. Quando o bem é divisível, significa que pode ser particionado sem que as partes percam suas características iniciais. Como exemplo, temos terreno de determinado lote de mercadoria. Já os classificados como divisíveis são os que perdem sua característica ao separar. Suas partes isoladas não podem ser caracterizadas como mesmo bem. Como exemplo, podemos citar um automóvel. D. Bens de consumo e bens de consumo. Classificações são usualmente encontradas na administração, contabilidade e economia como bens de capital, que são os bens que a empresa utiliza para produzir novos produtos ou serviços. Bens de consumo são destinados ao consumo final. Os bens de consumo são ainda classificados como bens de consumo durável, quando o produto tem a durabilidade superior a 1 ano, ou superior a 1 ano fiscal, como por exemplo os automóveis, televisor e outros. Também pode ser bem de consumo não durável quando seu tempo de durabilidade não ultrapassa um período fiscal ou 1 ano. O patrimônio público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pela entidade do setor público, que seja portador e represente fluxo de benefícios presente ou futuro, inerente à prestação de serviço público ou à exploração sexual. Inerente à prestação de serviço público ou à exploração econômica por entidade do setor público, suas obrigações. É o conjunto de bens e direito de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, que são pertencentes a entes da administração pública direta e indireta. Entre os patrimônios públicos estão inclusos alguns dos materiais como edifício sede de serviços postos, de saúde, escola ou até mesmo praças, monumentos. Além desses também pode ser incluído bem materiais com valores históricos, éticos e econômicos. Além disso, pode ser também bem materiais com valores econômicos, éticos e históricos, dividido pelo cidadão. Nesse sentido, eles são parte integral da vida de todos e o cuidar com a sua preservação é um dever coletivo. Sua importância para a gestão e para a população é inquestionável. Ambos possuem o papel de zelar por esses bens, que têm como função servir toda a comunidade. Bens públicos. O patrimônio público é formado por bens de qualquer natureza que seja de interesse para a administração pública e para a população. Esses bens são todas as coisas, corpóreas e incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e ações que pertencem a qualquer tipo de entidade estatal, autárquica, fundacional e paraestatal. Sabendo da relevância do patrimônio público, é necessário definir a classificação dos seus bens. Os bens públicos são vistos como coisas ou objetos que têm uma função utilitária e servem para atender uma necessidade humana. De acordo com o Código Civil, artigo 98, bens públicos são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, as quais sejam União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia e fundações públicas. Possui como característica jurídica a alienabilidade condicionada, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e não oneralidade. Todos os demais são bem particular, seja qual for a pessoa que pertencer. Estabelece a destinação do bem como critério de classificação. Temos o seguinte, 44. Barcelos, Bruno. Gestão patrimonial e logística do setor de bem de consumo são de uso público, podem ser utilizados indiscriminadamente por todos, como por exemplo, mar, rua, rio, estradas, parque, entre outros. Seu uso pode ser gratuito ou oneroso, de acordo com o estabelecido pela lei da entidade pública. Temos como exemplo de bens públicos onerosos ao usuário, rodovia com pedágio, parques zoológicos. Bens de uso como do público são conhecidos como bens de domínio público e estão colocados à disposição em locais abertos à população de forma gratuita ou remunerada.
com formalização específica de forma direta e indireta. De forma direta e imediata, em virtude de uma destinação formal ou por resultado de fatos naturais. A disposição de forma direta e imediata ocorre por eles estar disponível, sem intermediários, em caráter de comunidade, de uso coletivo, de fruição do próprio povo. Esse tipo de bens, embora seja propriedade da administração pública, não constitui o patrimônio público, uma vez que o Estado não possui a propriedade exclusiva sobre eles. Bem de uso especial também pode ser chamado de patrimônio administrativo, destinado a uma finalidade específica, ou seja, ao uso da administração e ao serviço público. Alguns exemplos citados: biblioteca, teatro, escola, veículos, museu, cemitério, entre outros. Bens de uso especial são os bens exclusivamente destinados à prestação de serviço. Os bens de uso especial são bens exclusivamente destinados à prestação de serviços públicos, possuem finalidade pública permanente e integram o aparelhamento da administração pública. São colocados à disposição da população com intermediação de pessoas que administram serviços públicos. Esse tipo de bens são declarados inalienáveis. Isso é, que não podem ter a sua propriedade transferida por qualquer forma de alienação. Do ponto de vista jurídico contábil, assim como os públicos. Bens de uso comum do povo, esses bens não constituem patrimônio do órgão ou entidade pública e domínio de sua administração. Bens dominica, diferente dos anteriores, são bens não estão destinados à felicidade comum ou especial. Seu uso é privado ou não discriminado. Os bens dominicais representam patrimônio disponível do Estado, não destinado por esse motivo próprio Estado. É propriedade desses bens, exemplo, terreno das operações das Forças Armadas, terra devolutas. Bens dominicais são os que constituem patrimônio de pessoa. Bens dominicais são os constituídos de patrimônio de pessoas jurídicas de direito público que são considerados perfeitos de escrituração e registro contábil. São aqueles que estão disponíveis para a administração pública para ser utilizado para qualquer fim, podendo esse livro ser objeto de alienação pela administração, se assim desejar. Pode ser identificado na seguinte forma: disponível caixa numerário e bens móveis, imóveis de natureza industrial, bens patrimonial ou bens imóveis.